Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje a liturgia da igreja no Evangelho de Lucas nos faz fazer mais uns passos no caminho de Jesus. Ontem nós ficávamos com aquela pergunta que era uma pergunta de Herodes: quem é este homem? Hoje nós vamos encontrar Jesus numa atitude muito bonita e muito bela de inspiração para mim e para você, que é a atitude da oração, de buscar encontrar Deus. Diz o Evangelho de Lucas que Jesus estava num lugar retirado. Lucas gosta muito de mostrar Jesus orando. Lucas faz questão de dizer que para entregar a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, ele atende a um pedido que os discípulos tinham feito a Jesus, que ele ensinasse a rezar como João tinha ensinado aos seus discípulos, mostrando João como um mestre de oração. Lucas ressalta que as comunidades elas eram perseverantes na oração, ele nos diz isso nos Atos dos Apóstolos. Na hora da sua transfiguração, Lucas mostrará que Jesus estava em oração. Portanto, Jesus, como Lucas nos apresenta, é sempre este homem que está na comunhão com Deus. Ele busca lugares solitários para rezar. Talvez hoje para você, para mim, seja mais difícil encontrar um lugar solitário, um lugar pacífico para rezar. Mas um grande mestre de oração que foi Santo Agostinho, ele costumava dizer às pessoas: volta para dentro de ti mesmo, porque Deus está no homem interior. É aí que Deus mora, é aí que Deus habita. Portanto, para mim e para você, é possível entrar no nosso coração e aí conversar com Deus. Jesus, depois que sai da oração, ele pergunta para os discípulos: quem é que os homens dizem que eu sou? Quase como ele está a dizer para nós uma coisa: é na oração que nós descobrimos a nossa identidade. É na oração que a gente pode se confrontar com quem a gente é de verdade. Os discípulos disseram aquilo que também tinha chegado aos ouvidos de Herodes. Uns pensam que sejas Elias, outros pensam que sejas João Batista ou algum dos profetas ressuscitado. Mas Jesus volta a pergunta para eles: mas vocês, o que dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Não basta ter informações sobre quem seja Jesus. Herodes, mesmo bem informado, de todas as formas e por todos os modos, ele se interrogava: quem é este homem? Para saber quem é Jesus, é preciso fazer uma experiência. Quando Jesus dirige a pergunta a eles, é Pedro que toma a palavra e vai dizer: tu és o Messias de Deus, ou seja, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Lucas, que acompanhava Paulo na sua pregação, ele sabia do conhecimento que as comunidades fundadas por Paulo tinham de que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Isso nós lemos na primeira carta aos Coríntios. E esta força, a força dessa palavra, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pela força do Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, quando Pedro responde essa pergunta, Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, somente na força do Espírito Santo a gente pode descobrir quem é Jesus. Portanto, se você quer descobrir quem é Jesus, não basta fazer muitos cursos, ir atrás de muitas pessoas que possam te fazer uma boa catequese. É preciso abrir o coração para o Espírito de Deus. Ele é aquele que vai revelar, vai mostrar para nós quem de fato é Jesus. E esse é o dom que nós queremos pedir nesse dia de hoje, a Jesus, que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Mas é sexta-feira. Jesus então disse para os seus discípulos que eles não deviam dizer para todos que ele era o Messias. E alerta: o Filho do Homem vai ser rejeitado pelas autoridades, pelos anciãos, ele vai sofrer muito, vai ser escarnecido, vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia.
Sexta-feira nos lembra o dia em que o ser humano foi criado, nos lembra o dia em que o ser humano foi redimido. Lucas, que nos transmite essas palavras do Evangelho de hoje, ele era um médico de cultura grega e ele sabia aquilo que pensavam os gregos ou as pessoas de mentalidade grega para quem ele escrevia o seu Evangelho. Eles acreditavam que a ressurreição era uma loucura, tanto é que Paulo, uma vez no Areópago em Atenas, quando quer falar da ressurreição, dizem para ele: volta um outro dia porque hoje não dá para escutar essa história. A ressurreição é loucura para a mentalidade daquelas pessoas, como pode parecer loucura também para nós nos dias de hoje. Para aqueles de mentalidade grega, o ideal era que o homem pudesse se libertar da carne, se libertar do corpo e purificar a sua alma, e deixar que a sua alma fosse iluminada. Aquele sim era o ser humano puro, verdadeiro, a sua alma. Na sexta-feira a gente se recorda que o ser humano, com o seu corpo, foi criado por Deus. Que com o seu corpo e a sua alma, ele é imagem de Deus. E nós esperamos a ressurreição do corpo. Que esse nosso corpo seja glorificado por aquele mesmo Espírito que nos faz dizer que Jesus é o ungido, é o Cristo, é o Senhor. Nós recebemos uma unção no nosso batismo, a unção do Espírito Santo. Uma unção que nós recebemos no corpo e no coração, no corpo e na alma. E é esse Espírito que um dia nos fará viver a vida eterna. Que descobrindo quem é Jesus, o ungido de Deus, descobramos também que essa unção do seu Espírito nós recebemos. E o Espírito é aquele Senhor que dá a vida e lhe dará a vida aos nossos corpos mortais. Abençoado dia para você.